Bastante coisa, né. E como é que eu reviso com criatividade, Luana? Como que eu vou olhar para a criatividade para eu pensar: "Nossa, esse texto está criativo". O que que eu olho para isso? Primeira coisa é olhar qual é o problema que o meu texto resolve. Criatividade aqui para gente é criar outras formas de resolver um problema, que muitas vezes não foi resolvido ainda, ou que você precisa resolver de outro jeito, que aquela forma já está ultrapassada. Então a primeira coisa é: qual é o problema que eu tenho que resolver? Em cima do que eu preciso criar? E aí pensar, como que ele tem sido resolvido? Quais são as referências que eu já tenho? Porque criatividade, a gente não precisa partir do nada. A gente pode usar a combinatividade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também algumas formas de fazer isso. E também pensar como eu posso resolver de forma diferente. Então eu já vi qual que é o meu problema, como que ele tem sido resolvido e como que eu posso fazer de forma diferente a partir do que eu já tenho. E a gente tem algumas técnicas que eu trouxe aqui para vocês. Então, essas técnicas estão no livro E Se Fosse Diferente? Caminhos Alternativos para Despertar Sua Curiosidade, do Gabriel Gomes e Luciano Braga, que eu indico muito. É um livro muito interessante. Eles trazem aqui algumas técnicas para você não começar do zero, para você criar a partir do que você já tem. Então, eu vou comentar algumas para que você já tenha aí material, você já tenha técnicas para aplicar assim que você desligar essa aula. Então, a inversão, primeira coisa, virar a ideia de ponta cabeça. Então, esse problema sempre foi resolvido mandando um e-mail. E se de repente agora a gente resolvesse com as pessoas que receberam esse e-mail mandando um e-mail de volta? Pode de repente não ser uma ideia viável, mas é um começo. É a partir daí que eu começo a criar. É a questão da combinatividade que o Murilo Gun fala muito, onde a gente vai combinar ideias, combinar técnicas que a gente já tem, né? Então, como é a questão da integração? Então, integrar uma prática comum com outras ofertas. Então, eu integro de repente uma prática, uma forma de mandar o WhatsApp. Então, eu, ao invés do e-mail, eu vou para a prática do WhatsApp. Aí eu pego aquela mesma mensagem e integro com o WhatsApp. Simplifico, mando através de uma figurinha, consegui resumir tanto que eu mando através de uma figurinha aquela comunicação. Estender essa oferta, né? Deixá-la maior, deixar esse texto, essa comunicação, não só o texto em termos de palavras, mas em termos de comunicação, estender, abrir isso. Como que eu posso fazer? Nossa, as pessoas vão fazer um fórum. Pode ser viável? De repente não, mas já é um começo. Diferenciação, aí segmentar a oferta, né? Segmentar a ideia. Então, partir essa ideia, trabalhar com pequenos pedaços da ideia, fragmentos. A partir desses pequenos pedaços, criar a ideia completa. A adição, então, adicionar um novo elemento. Às vezes é uma coisinha que você mostra a ideia para alguém, a pessoa fala: e se você colocasse esse pontinho aqui? Nossa, legal, interessante. Ou o contrário também, tirar alguma coisa. Isso é interessante. Muitas vezes a nossa ideia está muito complexa, muito cheia de coisas. E aí, o retirar também é válido, né? Essa aqui é legal também, tradução, traduzir uma prática mais associada com outra área. Então, eu sou da comunicação e eu pego lá uma prática da área de engenharia e coloco aqui. Então, eu ponho o meu assunto dentro de uma forma de outra pessoa. Então, por exemplo, lá na área, vou trocar aqui, né? Não é mais a área de engenharia, aqui na área de administração, a gente trabalha com um determinado tipo de planilha. E esse determinado tipo de planilha pode funcionar muito bem dentro da comunicação, para organizar, por exemplo, os posts da semana. Então, isso é traduzir essa prática, né? Então, eu trago essa prática para mim. E eu posso enxertar também, né? Eu trago essa prática, mas eu faço as minhas adaptações. No traduzir, eu pego, traduzo para cá, né? Eu uso dali para cá, e no enxerto eu coloco as minhas particularidades. E exagerar, né? Então, nossa, de repente eu mandava vou mandar 50 e-mails. Pode não ser viável, mas já é um ponto de começo.